Saudações, queridos amiguinhos! A conversa hoje será quente. Nós iniciaremos nosso estudo de termologia, a parte da ciência que estuda os fenômenos térmicos. Se divide em termometria, que estuda a temperatura, calorimetria, que estuda o calor, gases perfeitos, gases ideais, para facilitar que lá no ensino superior você aprenda os gases reais. E termodinâmica, a relação entre trabalho e calor. Vamos começar? Comecemos por termometria. Termometria estuda a temperatura. Gente, durante o estudo de termometria e calorimetria, é comum os livros didáticos usarem como símbolo para a temperatura a letra θ. E a partir dos gases ideais, usar como símbolo para a temperatura a letra T maiúscula, o tesão. Eu prefiro usar a letra T maiúscula, o tesão, desde o início, porque é mais fácil de lembrar de temperatura, lembrando de coisa quente, de um tesão, T maiúsculo. Temperatura é o nível de agitação das partículas que formam o corpo. No verão, a temperatura ambiente está maior. Por quê? Porque os átomos, as moléculas que constituem a atmosfera estão se movimentando mais rápido. No inverno, a temperatura diminui, porque diminui a movimentação das partículas. Quando você esfrega uma mão na outra, aumenta a temperatura das suas mãos, porque você aumenta a velocidade com que as partículas que compõem a sua mão se movem. Temperatura tem a ver com movimentação, tem a ver com energia cinética. Então, toda vez que ouvirem falar em temperatura, pense em átomos se movendo, moléculas se movendo, porque a temperatura tem a ver com a energia cinética. Lembram da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética tem a ver com a velocidade e a massa das partículas. No caso aqui, nos interessa mais a velocidade. Como essa energia cinética das partículas estão dentro do corpo, também é chamada de energia interna. A energia interna de um gás, por exemplo, é 3 meios de nRT. N é o número de mol, aqueles pacotinhos de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Obtém-se o número de mol dividindo a massa da amostra pela massa molar. O R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura. Então, aumentou a velocidade das partículas, aumentou a energia interna do corpo, aumentou a energia cinética, aumentou a temperatura. Mas como atribuir um valor à temperatura, visto que ela se refere a um fenômeno microscópico e nós mal vemos o átomo? Então, analisamos no corpo umas transformações que ocorrem devido à mudança na velocidade das partículas que os compõem. São as propriedades termométricas. Então, analisando os fenômenos macroscópicos, podemos verificar e até atribuir um valor aos fenômenos, a um fenômeno microscópio, a temperatura, que é a movimentação das partículas que compõem o corpo. Vamos citar algumas propriedades termométricas. A cor. A cor é o nome que nós damos para a frequência das ondas eletromagnéticas. Então, se aumenta a frequência, aumenta a energia da onda eletromagnética, porque a energia é proporcional à frequência. Portanto, se pegarmos duas frequências diferentes, o azul e o vermelho, o azul possui mais energia, porque o azul é uma frequência maior do que o vermelho. Por isso que, ao olharmos para o firmamento, as estrelas azuis, portanto,
as estrelas com maior energia, elas também são as mais quentes. E as estrelas vermelhas, as estrelas com a menor frequência, menor energia, são as estrelas mais frias. Mesmo que você não consiga reparar isso com o seu olhômetro, falta às vezes de treino, pode-se observar isso nas fotos das estrelas que estão aí em vários livros, em várias revistas. Algumas são avermelhadas e outras são azuladas, não é isso? Uma outra propriedade termométrica é a pressão. Imaginem a pressão como se fossem as batidas das moléculas, dos átomos que constituem o corpo, nas paredes do recipiente. Então, se aumenta a temperatura, vai aumentar a velocidade das partículas, vai aumentar a movimentação delas. Logo, nós teremos mais partículas batendo nas paredes do recipiente. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Ok? Resistência elétrica também é uma outra propriedade termométrica. A resistência elétrica é a dificuldade que um corpo oferece à passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. Então, se aumentar a temperatura do fio, as partículas que compõem esse fio vão se movimentar mais rápidos. Então, haverá mais colisões, ocorrerão mais colisões entre as partículas do fio e a corrente elétrica. Portanto, aumenta a resistência elétrica. Buscam hoje em dia os supercondutores, pastilhas supercondutoras, que ofereçam uma resistência quase nula para a passagem da corrente elétrica. Até hoje, só conseguimos pastilhas supercondutoras a temperaturas muito abaixo da temperatura ambiente. Então, aumentou a temperatura, aumenta a resistência elétrica, diminui a passagem da corrente elétrica. Diminui a temperatura, diminui a resistência elétrica, aumenta mais a passagem da corrente elétrica. Dilatação e contração. Dilatação e contração. Quando a temperatura aumenta, aumenta também o tamanho do corpo. Você já reparou que os anéis ficam mais apertados no verão? Então, podemos verificar a temperatura analisando, portanto, as propriedades termométricas dos materiais. Daí surgiram dois tipos de equipamentos, de aparelho, os termoscópios e os termômetros. Todo aparelho que termina em cópio é apenas para observar. Microscópio, observe o que é pequeno. Telescópio, observe o que é muito grande. Não é isso? Termoscópio verifica qual corpo está a uma temperatura maior. Um dos termoscópios mais famosos é um que se baseia na variação de pressão. É o ebulidor de Franklin, carinhosamente chamado de tesômetro. Ao colocar esse dispositivo na mão, ali a parte de baixo, o que acontece? Aumenta a temperatura do líquido. Ao aumentar a temperatura do líquido, aumenta a pressão. Como a pressão embaixo se torna maior do que a pressão em cima, o líquido sobe. Então, se esse aparelhinho ebulidor passar por diversas mãos, veremos que em algumas mãos o líquido sobe mais rápido. Em outros, os líquidos sobem mais devagar, porque sofrerão variações de pressões diferentes, variações de temperaturas diferentes. Não se dá para atribuir um valor à temperatura, mas dá para saber, por exemplo, qual mão que está mais quente, qual mão que tem as partículas se movimentando mais rápido, qual mão que está a uma temperatura maior. Os termômetros, assim como todos os aparelhos que terminam em metros, eles já atribuem um valor à temperatura. Os termômetros mais famosos são o de mercúrio e o digital. O de mercúrio se baseia na propriedade termométrica dilatação-contração. Basicamente, é um bulbo onde a gente pode colocar os números que quiser. Você enche ele de um determinado líquido e quando coloca ele em contato com o corpo e quando esse líquido estiver em equilíbrio com o corpo, estiver na mesma temperatura, muda o tamanho do líquido. Se aumentar a temperatura,
o líquido se dilata. Se diminuir a temperatura, o líquido se contrai. E como tem uma escala numérica que você colocou ali, fica mais fácil atribuir um valor à temperatura. Podemos fabricar um termômetro com qualquer líquido, mas usa-se o mercúrio, que é o único metal líquido. Por quê? O mercúrio, ele se dilata com muita facilidade, e ele não gruda nas paredes do recipiente, porque a força de coesão entre as moléculas do mercúrio é muito maior com a força de adesão, a força entre as moléculas e as paredes do recipiente. Um outro termômetro bastante usado é o digital. O digital se baseia na propriedade termométrica da variação da resistência elétrica. Então, coloque-se esse aparelho para entrar em equilíbrio térmico com o corpo, e quando ele entrar em equilíbrio, quando aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura dele, vai alterar também a quantidade de corrente elétrica que passa no circuito, e podemos atribuir valores de acordo com os valores dessas corrente elétrica, ok? Mas veja, não podemos colocar qualquer números ali, tanto para o termômetro digital como para o termômetro de mercúrio. Então, a ciência resolveu escolher 3 escalas como oficiais: a graus Celsius, a graus Fahrenheit e a escala Kelvin. Inclusive, a escala Kelvin é utilizada mesmo pela ciência. É o que está no Sistema Internacional de Unidade. Grau Celsius é usado pela maioria dos países e a Fahrenheit usada principalmente pelos países de origem anglo-saxônica ou germânica. Bem, para nós termos uma escala termométrica, precisamos estipular pelo menos 2 pontos fixos. Podem ser o ponto de fusão da água, aquela temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado de sólido, ou do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, a temperatura em que a água passa do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, o que é constante para uma determinada pressão. O Celsius resolveu marcar 100 graus Celsius para o ponto de fusão da água e 0 graus Celsius para o ponto de ebulição da água. Exatamente isso. Não estou fazendo errado, não. É que o Celsius ele era muito supersticioso. Ele não queria criar uma escala termométrica que apresentasse uma temperatura negativa para qualquer lugar da Terra. Depois eles acertaram, né? Então, a nível do mar, o gelo se derrete a 0 graus Celsius, é o ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição, a água passa do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. E ele dividiu aqui em 100 partes iguais, por isso que o grau Celsius também pode ser chamado de graus centígrado. Temos o grau Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão e 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição. E o Fahrenheit dividiu em 180 partes iguais. Essa escala foi criada em homenagem à esposa dele, porque se você medir a temperatura de uma pessoa com um termômetro graduado em graus Fahrenheit, encontrará próximo a 100, 96, 98 graus Fahrenheit. E ele dizia que a esposa dele era muito quente, daí ele escolheu esses números diferentes. O Kelvin, temos 273 Kelvin para o ponto de fusão e 373 Kelvin para o ponto de ebulição. E ele também dividiu em 100 partes iguais. Como a divisão da escala Kelvin é igual à divisão da escala Celsius, uma variação em escala Kelvin é igual à mesma variação na escala Celsius. Ok? Bem, note que em graus Celsius temos valores positivos e negativos. Em graus Fahrenheit, em algum ponto ali vai estar o 0 graus Fahrenheit. Também tem valores positivos e negativos. Mas o Kelvin não. 0 Kelvin é o zero absoluto.
Não existe valor negativo, daí ser chamado de escala Kelvin. E desde a década de 60 que não se diz mais graus Kelvin, apenas Kelvin. O zero absoluto seria uma temperatura em que a movimentação dos átomos acabaria, não teria mais movimentação atômica. É um número que nunca foi atingido até hoje, tá certo? Essas escalas são apresentadas a vocês estudantes, a nós estudantes, desde o ensino fundamental. Em algumas escolas, alunos de quinto, sexto ano, segundo ciclo do ensino fundamental, já começa a ver esse assunto. Então, é comum que vocês talvez se lembrem dessas equaçõezinhas termométricas, a que permite transformar Celsius em Fahrenheit, né? Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Também dá para transformar Fahrenheit em Celsius. Basta colocar os valores ali onde estão aquelas letrinhas. E os Celsius em Kelvin ou Kelvin em Celsius. Celsius é igual a Kelvin menos 273. Vamos fazer de cabeça? Essa aqui é mais simples. Por exemplo, a temperatura entre as estrelas, a temperatura lá do cosmos, é de 3 Kelvin. Equivale a quantos graus Celsius? Coloco o 3 no lugar do K, então equivale a menos 270 graus Celsius. Gente, para o ensino fundamental, para o nono ano, tudo bem você decorar essas formulazinhas, mas para vestibular é interessante que você saiba como que se chega a uma equação termométrica utilizando pelo menos 2 pontos fixos, porque assim você poderá relacionar a temperatura com qualquer outra escala arbitrária. É comum no vestibular aparecer grau X, graus Y. E dá para relacionar qualquer escala termométrica com a altura da coluna de mercúrio, com pressão, com qualquer propriedade termométrica. Então vamos ver como se faz? É fácil. É usando uma ferramenta que você também entrou em contato lá no Fundamental, o Teorema dos Segmentos Proporcionais de Thales. Ó, coloquemos um C onde está graus Celsius, um F onde está graus Fahrenheit e um K onde está o Kelvin. Veja, dividimos o menor segmento pelo maior, ou seja, C menos zero, menor segmento, dividido pelo maior ali, ó, 100 menos zero. E igualamos isso com a mesma razão das outras escalas, o menor segmento dividido pelo maior, ó, F menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso é igual. Vamos fazer a mesma razão para a escala Kelvin. Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Ao fazer essa continha, temos C dividido por 100, F menos 32 dividido por 180 e K menos 273 dividido por 100. Dividindo embaixo tudo por 20, fica assim, ó. C dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9, que você decorou lá no ensino fundamental. Se eu quiser relacionar com Kelvin, ó, C dividido por 5 está com Kelvin menos 273 dividido por 5. O 5 vai cortar, aquela formulazinha que você já decorou. Se quiser relacionar Fahrenheit com Kelvin, Fahrenheit menos 32 está para 9, como Kelvin menos 273 está para 5. É fácil. E, além de permitir trabalhar com escalas arbitrárias, permite relacionar as escalas com a altura da coluna de mercúrio, com pressão, com resistência elétrica. Então, para vestibular, para ensino médio, é mais importante conhecer esse procedimento. Vamos fazer uns exercícios? Vejam só. Numa escala termométrica X, ó, é uma escala arbitrária, a temperatura do gelo fundente corresponde a menos 80 graus X. E o da ebulição da água a 120 graus X. Qual a temperatura absoluta que corresponde a 0 graus X? Então, vamos montar aqui os segmentos. Para o ponto de fusão da água, o X vale menos 80. E para o ponto de ebulição, o X vale 120. Bem, não importa em quantas vezes vamos dividir, né, essa escala. Para esse exercício, isso não interessa.
Ele está querendo saber 0 graus X na escala absoluta. Se é absoluta, é então Kelvin. O ponto de fusão da água em Kelvin é 273 e o ponto de ebulição 373. É muito útil, gente, saber ponto de fusão e o ponto de ebulição em graus Celsius, em Fahrenheit e em Kelvin. Vamos escrever a equação termométrica, aquela que permite transformar uma em outra? Olha, é o segmento menor dividido pelo segmento maior. Isso é igual o segmento menor aqui dividido pelo segmento maior. Então, é x menos 80 dividido por 120 menos 80, que é igual a k menos 273 dividido por 373 menos 273. X mais 80, menos com menos fica mais, né? Dividido por 200, que é k menos 273 dividido por 100. Vamos dividir embaixo tudo por 100? Fica assim, x mais 80 dividido por 2, que é igual a k menos 273. O 2 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Fica 2 que multiplica k menos 273. Ou seja, 2k menos 546. E o 80, ele é mais, vai para o outro lado menos. Então, fazendo essa continha, chegamos a essa equação termométrica aqui, ó. X é igual a 2k menos 626. A equação termométrica, ela sempre vai ter a forma de uma equaçãozinha do primeiro grau, ok? E é sempre uma função do primeiro grau crescente. Eu quero saber 0 grau x. No lugar do x eu ponho 0. Então, 626 vai passar para o outro lado mais, ele é menos, vai para lá mais, e o 2k está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 0 grau x corresponde a 313 Kelvin. E se eu quisesse, por exemplo, saber em grau x quanto que vale 3 Kelvin? Ué, coloca 3 no lugar do k. 2 vezes 3, 6, menos 626. Então, 3 Kelvin equivale a menos 620 graus X. Viram como é fácil? Vamos relacionar esse exercício agora com a altura da coluna, mas um pouquinho mais complexo, porque, veja, poderia se dar a altura mesmo da coluna de Mercúrio, mas aqui a gente vai dar em função de um agazão. Um termômetro regular encontra-se primeiramente em equilíbrio térmico com gelo fundente. Temos que saber a temperatura do gelo fundente em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E depois em equilíbrio térmico com vapor de água sob pressão normal. É muito bom saber o ponto de ebulição da água, pressão normal, em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No primeiro caso, a coluna de Mercúrio tem uma altura agazão. Podia ser um número, mas eles resolveram colocar em função do agazão. E no segundo, tem uma altura 9 agazão sobre 2. Quando o termômetro marcar 50 graus Celsius, qual vai ser a altura da coluna de Mercúrio? Claro, em função do agazão. Então, gelo fundente, vapor de água e as determinadas alturas aqui. Vamos relacionar? Vamos criar os segmentos? Só que agora não são duas escalas termométricas, é uma escala termométrica e a altura da coluna do Mercúrio. Como eu disse, dá para relacionar a escala termométrica com a altura da coluna de Mercúrio, com resistência, com pressão, com várias outras propriedades termométricas. No ponto de fusão da água, a altura da coluna de Mercúrio é agazão. E no ponto de ebulição, 9 agazão sobre 2. Também nesse caso, não importa em quantas vezes dividimos aqui. E eu vou relacionar com graus Celsius. 0 graus Celsius para o ponto de fusão da água e para o ponto de ebulição é 100. Então, vamos fazer direto, passando pela equação termométrica. Qual vai ser a altura da coluna de Mercúrio quando nós tivermos indicado aqui 50 graus Celsius? É o segmento menor dividido pelo maior. Isso é igual ao segmento menor dividido pelo segmento maior. Então, Hzinho menos Hzão. 9 Hzão sobre 2 menos Hzão, que é igual 50 menos 0, 100 menos 0.
Vamos fazer? Hzinho menos Hzão. Embaixo vai ficar o quê? Ó? Tira o mínimo múltiplo comum. Vai dar 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1, vezes 9, 9Hzão. 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. Então, em cima vai ficar 9Hzão menos 2Hzão. Tudo isso dividido por 2, eu tenho 7Hzão sobre 2, que é igual, cortando o zero ali, 5 dividido por 10. Vamos multiplicar em cruz? 10 vezes Hzinho menos Hzão é 10Hzinho menos 10Hzão. Igual 5 vezes 7Hzão por 2 é 35Hzão por 2. Vamos multiplicar o 2? Ele está dividindo. Vamos jogar multiplicando ali, ó. 2 vezes 10Hzinho, 20Hzinho. 2 vezes menos 10Hzão, menos 20Hzão, que é igual a 35Hzão. Joga em tudo que é Hzão para o mesmo lado. Ele é menos 20Hzão, vai para o outro lado mais. Deixando, então, 20Hzinho, que é igual a 55Hzão. Queremos saber o Hzinho em função do Hzão. Então, o 20 que está multiplicando o Hzinho vai para o outro lado, dividindo. Simplificando tudo isso por 5, eu sei que quando o termômetro estiver marcando 50 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio será 11 Hzão dividido por 4. É fácil, é muito fácil. Gente, nem sempre, para comparar uma escala com outra, ou uma escala com alguma propriedade termométrica, eu necessito daqueles pontos fixos, os pontos de fusão e o de ebulição da água. Às vezes, utiliza-se outros pontos fixos, até tirado em gráficos, como esse exercício, por exemplo. Ó. O gráfico abaixo estabelece a relação entre uma escala arbitrária E de temperatura e a escala Fahrenheit. Determina a temperatura de fusão do gelo sob pressão normal na escala E. Então, vamos ter que montar os segmentos. Só que agora as informações não são mais em cima dos pontos de fusão e de ebulição, mas em cima dos dados desse problema aí. Note que quando o E é 44, o F vale 0. Quando o E vale 132, o F vale 176. Vamos escrever aqui a equação termométrica de E em função do F. Ó, E menos 44 dividido por 132 menos 44. Isso é igual a F menos 0 dividido por 176 menos 0. Então, E menos 44 dividido por 88 é igual a F dividido por 176. Vamos multiplicar em cruz? Vai ficar o quê? 176 vezes E menos 176 vezes 44 é 7.744, que é igual a 88 vezes F. Vamos isolar o E. O menos 7.744 vai para o outro lado mais. Então, vai ficar 88F mais 7.744. E o 176 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Fazendo essa conta, ó, 88 dividido por 176 é meio. E 7.744 dividido por 176 é 44. Então, a equação termométrica que relaciona o E com o Fahrenheit é E igual a 0,5F mais 44. Precisamos saber a temperatura de fusão do gelo em graus Fahrenheit, é 32. Logo, E igual a 0,5 vezes 32 mais 44. Quer dizer que na escala E, a temperatura de fusão do gelo é 60 graus E. Grande Salvador Dalí. Gostaram? Deixa um like aí. Aprenderam? Que bom! Compartilha para que outros aprendam também. Querem continuar aprendendo? Se inscrevam. Mais coisas legais vêm pela frente. Muito obrigado.